Olá, nesse vídeo tutorial eu vou apresentar a você como precificamos dinamicamente as diárias da sua unidade, como essa precificação se dá na primeira instância, que é o PriceLab, depois como essa precificação vai para a segunda instância, que é o nosso Channel Manager, e depois como essa precificação vai para a terceira e última instância, que são as plataformas onde seus anúncios são publicados, como o Airbnb, a Booking, a Decolar e a Expedia. Okay? Então veja, a primeira tela eu vou apresentar aqui é a tela onde você está com seu anúncio dentro da PriceLabs. A PriceLabs é uma ferramenta onde nós integramos os preços dela com as nossas unidades dentro do Channel Manager. E basicamente o que o PriceLab faz é o seguinte: as duas variáveis que eu preciso. O preço mínimo, que esse é o preço onde, independente de qualquer baixa estação tal, você não vai alugar. E o preço médio, o preço base, que normalmente é 25% acima do preço mínimo, é onde o PriceLab vai trabalhar para fazer variações dinâmicas em torno desse eixo de R$500. Aqui é um exemplo da Casa de Meg, que é uma pousada em Serra Negra, no município de Bezerro, Pernambuco, e nós vamos usar esse exemplo para apresentar todo esse percurso para você. Então, relembrando, estamos aqui na primeira instância, que é a PriceLabs. A PriceLabs puxou a sua unidade do nosso Channel Manager, identificou preços em 300 unidades ou até 300 unidades naquela localidade, pelo endereço, propôs preços básicos e preço mínimo. E eu posso ajustar manualmente esses preços básicos e preço mínimo. Depois você vai entender que ele vai mostrar várias informações, como dados da vizinhança, dados de hotéis. Mas no primeiro momento é entender que, configurada a sua unidade, ela vai passar dinamicamente, quase que diariamente, a ter os preços alterados, sempre usando o preço base como eixo principal para que ela flutue de acordo com o que ela está captando da sua concorrência, que são unidades similares à sua, ela flutue seu preço e coloque sua unidade também dentro da faixa de competitividade. Nem muito abaixo, que você pode perder dinheiro, nem muito acima, que você fica fora do mercado. Então, vamos para a segunda tela. Aqui já é dentro do nosso Channel Manager. Observe que aqui ele já chegou, no caso da Casa da Meg, o mínimo são 2 diárias, então está aqui os 400 valor mínimo, mas observe que, mesmo sem ter o alterado, quando ele chega no sábado já subiu um pouco, porque a demanda de final de semana é uma área de turismo, ela sobe mais, tá certo? Então, essas outras colunas são descontos que nós damos para quando tem mais de até 7 diárias, até 14 até 28. Isso é uma prática do mercado para a gente atingir a longas temporadas, certo? Então, esse preço aqui é que vem imediatamente projetado, programado, transferido do PriceLab para dentro do nosso Channel Manager. Agora, quando eu subo do nosso Channel Manager para o Airbnb, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Airbnb, eu acrescento os 18%, que é o percentual estimado que o Airbnb vai cobrar pela taxa de administração. Então, é importantíssimo entender isso. Por quê? Porque esses 18% é como se tanto a Coligere quanto você, o proprietário, nós estamos juntos pagando essa taxa de administração para o Airbnb mostrar a gente para 200 países e milhões de potenciais hóspedes, né? Como você viu no contrato, retirado esses 18%, é que a gente tira a taxa de comissão da gente. Então, essa é a segunda tela, você está vendo aqui dentro do nosso Channel Manager. Vamos agora para o Airbnb. Observe que aqui está 400, ele vai subir para o Airbnb com 18%. Vamos para a terceira tela. Aqui já é uma simulação, né, de uma hospedagem de 2 dias, 4 a 6, com um hóspede.
No caso de pousada da MEG, a partir do segundo hóspede já cobra-se uma taxa de R$ 200, ok? Então observa aqui. Aqui eu estava, lá no Channel Manager, ele estava R$ 400, 2 diárias daria 800, mas aqui como já tem 18% a mais, aí já dá 944, ok? Isso é para deixar bem claro a você como é que funciona o percurso dos preços criados pela Colligery, né? Então, vamos agora simular que nessa mesma data vai ter um terceiro hóspede. Observe o que vai acontecer. Eu já botei 3 hóspedes, já pulou para 1.416. Por quê? Porque o terceiro hóspede lá está como R$ 200, ele sobe com 18%, que é 235, e aí 235 duas vezes chega a esse valor de 1.416. Tá claro? Então, recapitulando, o primeiro processo é lá no Channel Manager, lá na Price Lab, desculpe, é onde a Price Lab está monitorando o seu mercado local, puxando os preços das unidades concorrentes e trabalhando com os algoritmos, com aquelas duas variáveis que eu coloquei, que é o preço mínimo e o preço base, trabalhando para precificar com a máxima competitividade a sua unidade no mercado. Aqui eu vou mostrar na Price Labs os dados da vizinhança. Observa aqui, essa é a mesma casa de MEG. O preço mínimo de MEG é 400, o preço base 500, 25% acima do médio, que é para deixar uma margem para o algoritmo trabalhar. Mas observe aqui, essa faixa rosa são a faixa dos percentis das unidades naquela localidade com os preços mais elevados. A faixa mais escura com os preços intermediários e a faixa cinza com os preços mais baixos. Essas duas faixas aqui são os preços da casa de MEG. Você vai observar que, nesse caso, ela está sendo muito otimista, talvez até porque ela não tem essa informação que está vendo aqui. Então, ela está acima da concorrência, tá certo? E aí é preciso tomar decisões para ajustar e chegar nessa faixa, que é a onda do mercado. A onda do mercado está aqui, ó, certo? E essa informação é uma informação valiosa para a gente tomar decisões em termos de precificação. Não adianta eu precificar dentro da minha situação ideal quando eu vou ficar fora do mercado. Eu não vou alugar. Eu vou alugar raramente, certo? Então é uma opção que se faz, baixar um pouco os preços para poder ter mais taxa de ocupação e mais rentabilidade. Aqui é mais um detalhe dessa mesma faixa aqui, né? Tá vendo? A casa de MEG, aqui os 18%, é o que o hóspede do Airbnb está vendo, aquele preço que eu coloquei para vocês, 1.416, e aqui é o preço que a casa de MEG está praticando, né? Para observar a flutuação, né? Eu botei apenas o preço base e o preço mínimo, mas ele vai flutuando, porque ele fica dinamicamente monitorando até 300 unidades para daí modificar os preços automaticamente. Certo? Finalmente, eu queria apresentar para você são os recursos que, além desse preço, né, que isso aqui eu posso olhar 12 meses à frente, até mais. Por quê? Porque tem anunciantes que seguem aquela lógica de trabalhar o mercado futuro. Em vez de ficar disponibilizando de 3 em 3 meses, ele trabalha já o mercado futuro, seguindo a compreensão de um comportamento muito interessante. Por exemplo, o Natal, final do ano. Eu já disponibilizo desde já o final do ano, porque à medida que vai chegando no Natal, o Réveillon, todo mundo já ocupou, todo mundo já reservou. Então, a tendência é inversa àquela que a gente imaginava, que à medida que vai chegando os preços vai subindo. Não, porque todo mundo já alugou e agora aqueles que não alugaram começam a baixar. Então, trabalhar preço futuro significa trabalhar os melhores preços. E com isso, com a Price Lab, eu tenho absoluta confiança de que eu estou trabalhando esse mercado futuro usando os dados reais que está ocorrendo no mercado. Aqui é uma informação valiosa, né? São os dados dos hotéis.
ele pega também os hotéis que estão lá na região, né, e já mostra quantos desses hotéis estão praticando os preços. Para você ter uma ideia, normalmente o proprietário sabe a qualidade da sua pousada e sabe a qualidade do hotel que está aqui mostrando os preços para ele. Isso também é uma informação valiosa para consolidar a base de informações para mudanças de estratégia na precificação. Bem, basicamente seria essa o objetivo desse vídeo tutorial, para que você compreenda como nós trabalhamos o processo de precificação dinâmica para tornar a sua unidade mais competitiva e também entender como é que tiramos a nossa comissão, né? Sempre após descontadas as taxas de administração das plataformas. O Airbnb 15% a 18%, a Booking 13%, a Expedia 16,5%, a Decolar também 15%. Então, é como eu digo no contrato de cogestão, nós dois juntos, a Coliges e proprietário, estamos subindo o anúncio e juntos estamos custeando as despesas para o marketing global de Airbnb, de Booking e tal. Após capturar o hóspede, tira-se a taxa de administração e aí, desse resultado, é que a Coliges se remunera nos seus percentuais, dependendo do contrato. Se for um contrato completo, onde nós fazemos tudo, flutua entre 20% e 25%. Se for um contrato onde o proprietário cuida de toda a parte operacional, a base é na base de 10%. Espero que com isso tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida, entre em contato que a gente dá mais detalhes. Um abraço.